é a sua relação com o seu passado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, mais uma vez, vamos juntos aí, pegando a palavra de Deus. Lembre sempre que a importância de você também, além de assistir as homilias aqui, meditar ali no teu quarto, um pouco antes de entrar no trabalho, ou até mesmo depois de todas as atividades do dia, parar um pouquinho com a palavra de Deus. Quero pegar com vocês a palavra que está em Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 29. Diz assim: Naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai, para não morreres também por causa da iniquidade desta cidade. Como ela hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço, teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade. Salva minha vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde eu poderei refugiar-me. É pequena, mas ali salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo também este favor: não destruirei a cidade que te falas, refugiar-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiverdes entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, com a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Interessante tudo isso, né? Nós temos aqui, mais uma vez, uma dinâmica de Deus que pede a eles que não olhem para trás e que vão para as montanhas. Ou seja, não olhe para aquilo que vocês estão vendo sendo destruído, né? Aquilo que agora passa a ser o passado da tua história. Mas vai para a montanha. Lembre-se que a montanha é o lugar do encontro com Deus, do lugar da oração, e que é importante nós termos o lugar da nossa oração, o lugar do encontro. Bom, o que nós podemos entender nessa história e aplicá-la já na nossa vida? Seguinte, Deus, Ele destrói, vamos dizer assim, muitas vezes aquilo que é iniquidade, aquilo que são os pecados. Quando nós olhamos para situações de pecados do nosso passado, aquele pecado justamente nos fere. Então, supondo que no passado você tenha sofrido muitas vezes um abuso por meio de palavras, por meio de agressões verbais, ou um abuso sexual, ou um abuso por parte de algum amigo, alguém que tenha de certa forma marcado a tua história, situações de rejeição que você foi vivendo, isso está no teu passado. O que acontece? Nós precisamos deixar isso, que justamente por causa do pecado, deixou marca, destruiu parte da sua história e da sua vida. Então nós precisamos deixar. E como nós devemos nos portar em relação ao passado? Nós devemos nos portar tal como alguém que dirige um automóvel e precisa olhar justamente no retrovisor para entender os passos, para se pode virar para a direita, se pode virar para a esquerda, o que precisa fazer. Mas você está olhando para o passado, por quê? Porque para perceber o perigo, para perceber algo que esteve ali e que está vindo do passado, que está vindo da sua história, que possa causar
justamente para você um problema quando você ir para cá ou para lá naquilo que são os caminhos da sua vida. Porém, alguém que dirige não pode dirigir um automóvel olhando somente para o retrovisor, porque provavelmente ele vai bater o carro. Se ele olhar somente para o retrovisor e querer dirigir numa estrada, ou ele vai ter que parar, ou ele vai justamente encontrar no tempo presente alguma coisa que vai provocar um acidente. E é isso que muitas pessoas vão fazendo. Elas vivem do passado, vivem da rejeição que já viveram, e essa rejeição se torna tão presente na vida que não conseguem mais olhar para frente, não conseguem ver o caminho que estão fazendo. E por isso, dirigem como alguém que só olha pelos retrovisores, como alguém que está justamente se guiando a partir daquilo que já passou. E isso não é possível. Mas para fazer isso, para sair disso, você precisa, sobretudo, de vida de oração. Precisa subir ao monte, precisa subir e ver as coisas do alto. O que faz aqui Ló? Ló vai dizer que não consegue. É como alguém que vai dizer, olha, eu não consigo, padre, tantas dificuldades hoje na minha vida, tanto sinal de rejeição, que até para rezar eu tenho dificuldade. O Senhor fala, tudo bem, compreendo. Então vou fazer o seguinte, eu não vou permitir que esse mal te destrua, mas você deve então permanecer, porque há uma graça que vai sendo te dada, a graça de poder permanecer por um certo momento neste lugar baixo. Mas lembre-se, depois que toda essa torrente de coisas que não te permitem orar passar, de certa forma, abaixar a poeira, é preciso ir para a montanha. É preciso você subir, porque se você não sobe, você não cumpre aquilo que já Deus está te dizendo. Não olha para trás e sobe na montanha, sobe para a montanha. Então, precisamos ter isto muito claro na nossa vida. É preciso deixar o passado como somente algo que nós podemos olhar para que guiamos os passos seguintes, mas não como alguém que se guia através simplesmente do passado. Precisamos viver o tempo presente. Pense um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.